o objetivo principal da nossa fala de hoje, tá? Iniciando a capacitação da Rede Renascer. É apresentar para vocês os aspectos históricos do aborto, tá? Aqui no Brasil e no mundo, e as suas consequências físicas, psicológicas, espirituais e sociais. Tá? Além de a gente concluir o nosso trabalho despertando em cada um de vocês a consciência provida, né? Porque outro dia eu perguntei para um padre, amigo nosso, lá de Tamandaré, se ele ainda era provida, né? E ele disse para mim assim, mas Irapuã, como não? Eu sou padre. Aí eu falei para ele, mas ser padre não significa levantar a bandeira do movimento Provida, porque nem todos os padres levantam, cada um levanta uma bandeira, né? Ser espírita não quer dizer ser provida. Automaticamente você é provida, mas o provida, você é contra o aborto. Mas ser provida é aquele que carrega a bandeira do movimento Provida. Então, a ideia é despertar, a partir de hoje, a consciência daqueles que ainda estão na capacitação, que ainda não despertaram, né? Essa consciência provida. O que é o provida? Como é que o provida atua? Né? Como é que é o provida espírita? Então, eu vou, para iniciar, lembrar uma frase de Aristóteles, que viveu na Grécia entre 384 e 322 a.C. Ele dizia o seguinte, a gente precisa ter habilidade na dialética. Para quê? Para a gente poder usar na hora de fazer o embate, né? De tirar o pensamento da ideação suicida das pessoas que são, suicida não, abortista, das pessoas que levantam a bandeira pro aborto, né? E ele diz o seguinte, é importante conhecer a opinião mais comum e reconhecidas, ou seja, as ideias majoritárias aceitas na sociedade, para poder a gente usar essas ideias, né? E fazer o nosso contraponto, fazer o nosso argumento para poder derrubá-las se elas vão de encontro à vida, né? Então, que ideias são essas? Um exemplo de ideia, eu vou falar mais disso no final, mas um exemplo de ideia, por exemplo, meu corpo, minhas regras. Não é assim que a gente ouve as pessoas falarem? E essa fica uma ideia reconhecida como comum, como verdadeira. E não é meu corpo, minhas regras. A gente sabe que não é bem assim, né? Tem uma outra que diz assim, ó, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Tem mesmo, hein? Mas é uma ideia que é comum na sociedade, é reconhecida como uma ideia comum, uma opinião, né? Outro é, pau que nasce torto nunca se endireita. É verdade isso? As pessoas não mudam? Mas essa é uma ideia que está na sociedade e a gente aprende isso desde novinho, né? E a gente precisa realmente conhecer o que é que tem de novo, o que é que existe, qual a história da ideação abortista, o que é que tem por trás disso, para poder a gente saber discutir, né? Hoje foi um dia cansativo, ainda está sendo, né, por conta do caso da menina de 10 anos, a gente pode conversar sobre isso mais na frente, mas assim, foi um dia de muito debate, de muita conversa pelo Zap, pelo celular com as pessoas, de muita é, atividade para salvar as duas vidas, né? E aí, assim, a gente tem que ter muito argumento para conversar. E para ter esse argumento, você precisa estudar. Então, hoje, a gente começa dando essa capacitação, com esse foco de hoje, para que vocês tenham um norte. Não vai dar para falar tudo aqui, naturalmente, nem ninguém vai sair daqui expert no Movimento Pro Vida, mas as bases para a gente poder dar continuação no nosso trabalho, porque é estudando, é conhecendo, é se preparando, é indo para os debates, e a gente vai se qualificando, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de falar, sim, eu vou abrir 5 momentos aqui para quem quiser fazer as perguntas, Rita vai coordenando essa abertura, tá certo? Para a gente não ficar somente eu falando. Então, em algum momento da fala, eu vou dar uma paradinha, tá? Mas eu queria falar agora para vocês de um tema histórico que chama-se eugenia. Eugenia é um termo criado por Francis Galton. Francis Galton é primo de... Sempre que eu falo o nome de Francis Galton, eu esqueço o nome do primo dele, e fala a teoria da evolução. E aí, Francis Galton, ele cria o termo eugenia, um grande cientista da sua época, 1800. Esse termo vem sendo trabalhado desde 1883. Então, Francis Galton ele cria esse termo para chamar as pessoas bem-nascidas. Então, as pessoas bem-nascidas são aquelas que têm que são raças fortes, né? E ele cria, a partir de 1883, uma nova ordem mundial, onde todos os países do mundo trabalhavam
o melhoramento da raça, da sua raça interna, do seu país, né? A gente sempre diz o seguinte, que raça, na verdade, é humana, só existe uma, né? Mas eles trabalhavam isso de 1883 a 1945, encerrando a pseudociência criada por Margaret Sanger em 1945, por ocasião do final da Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, né? E o Eugenie dizia o seguinte, que os países precisam fortalecer a sua raça. Uma nação forte se constrói com a raça forte. Então, raça forte é uma questão muito subjetiva, né? Mas para eles, raça forte era a raça branca ariana. Então, a eugenia ela é criada dentro dos Estados Unidos, né? Inglaterra e Estados Unidos. Eles começam essa movimentação da eugenia. E Margaret Sanger, ela, apoiada nas teorias de Dalton, ela começa a trabalhar no governo norte-americano, a influenciar os jornais, os políticos, a implantar a eugenia. Margaret Sanger, ela é enfermeira, é sexóloga, era, né? Desencarnou, aliás, ainda continua sendo como espírito desencarnado, escritora e ativista eugenista dos Estados Unidos. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais dela, porque é interessante para a gente ver de onde é que vem essa ideia, né? De Francis Alton a Margaret Sanger, a Hitler e aos dias atuais. De 1910 a 1930, essa enfermeira, Margaret Sanger, veja só, ela convenceu, para vocês terem uma ideia de quem é ela, né? Ela convenceu o governo americano a legalizar os métodos contraceptivos e o aborto. Veja o poder que essa mulher tinha de argumentação, né? Ela fundou o Escritório Central para o Controle de Natalidade, criou a Liga Americana de Controle de Natalidade, escreveu um livro chamado Pivô da Civilização. E ela dizia que, nesse livro, ela diz nesse livro, que nós transformaremos o mundo pela contracepção. Olha só. Ela também abriu a primeira clínica de aborto dos Estados Unidos, num bairro negro, né, para controlar a população negra. Ela foi a primeira criadora da Frente Parlamentar em Defesa do Aborto dos Estados Unidos. E organizou, em Geneva, uma conferência mundial sobre população, para mostrar que a população estava crescendo muito e que a gente precisava frear o crescimento populacional. E só se freia através do aborto, e começou a tratar da eugenia como uma oportunidade, uma ciência que iria salvar o mundo desse crescimento estrondoso populacional. Ela também organizou o que hoje a gente chama, né, da IPPF, ou a Multinacional da Morte. Em 1932, como eu falei, ela começa a lançar os documentos, os livros, né? E ela criou um projeto chamado Projeto Negro. O objetivo era controlar o crescimento da população negra norte-americana. E ela chama isso de um plano para a paz. Gente, esse documento a gente fala muito de fascismo, né? Mas esse documento era um documento fascista norte-americano, né? Que conclamava o Congresso a aprovação da construção de campos de concentração. Olha, nos Estados Unidos, na América e na Inglaterra, né? E as sugestões que ela dava desse plano pela paz mundial, e vocês podem colocar aí na internet depois, pesquisar, né? É o Margaret Sanger. Então, eu tenho um texto muito grande, eu vou ler somente 3 partes desse texto. Ela diz o seguinte: primeiro, para colocar esse plano e dar certo. Primeiro, aplicar uma política rígida de esterilização e segregação das pessoas consideradas degeneradas e inaptas. Opa, o que é pessoa degenerada e o que é pessoa inapta? Né? Segundo, dar a esses grupos a escolha da segregação, ou seja, campo de concentração, ou a esterilização forçada. Terceiro, os inaptos e inferiores são os idiotas, os deficientes mentais, os epiléticos, os analfabetos, os indigentes, as pessoas que não conseguem arrumar emprego, os criminosos, as prostitutas e os viciados em álcool e os viciados em droga. Olha só, o conjunto de pessoas da sociedade que Margaret Sanger colocou nesse livro dela,
né, no texto dela sobre o plano da paz mundial. Então, essa mulher ela era tão forte na sua argumentação que ela influenciou, inclusive, a Fundação Rockefeller, que era uma fundação que também patrocinava o movimento eugenista para diminuir a população mundial, porque eles tinham interesses econômicos e comerciais e políticos nos países abaixo da linha do Equador, mas ela convenceu eles a investir mais de 4 milhões de dólares, 4 milhões de dólares em bolsas para pesquisadores eugenistas alemães estudarem nos Estados Unidos. Então, veja a que ponto essa Margaret Sanger ela chegou na sua vida de propagação da contracepção pelo aborto. Né? E aí a gente vê de onde é que partiu, então, a ideia do nazismo de acabar com as raças que eles consideravam inferiores, porque a maioria dos oficiais de Hitler estudaram na cartilha da eugenia norte-americana e inglesa. Então, o nazismo vem mais ou menos dessa junção aí desses pensamentos, só que Hitler resolveu aplicar isso mais rapidamente do que os Estados Unidos queriam, né? E aconteceu o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E a gente teve todos esses problemas que vocês já sabem, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, essa mulher, ela implantou o discurso eugenista e veio para transformar, né, o discurso de muitas pessoas que queriam diminuir a população mundial porque se achavam como os Estados Unidos, né, sabendo que os países iam crescer populacionalmente, iam ficar fortes, iria atingir os interesses deles. Então, a maioria das pessoas eram a favor por conta dos seus interesses pessoais, né? Um país cheio de pessoas vai ser um país pobre, um país de muita gente é um país que não vai desenvolver. E a gente sabe que não é bem assim. Os Estados Unidos, nessa época, tinha 200 mil pessoas, hoje tem 370 mil pessoas ou mais, se não me engano. Então, continua crescendo, né? O Brasil também. Então, mas para a gente só entender esse contexto histórico, a gente fez esse levantamentozinho aí sobre Margaret Sanger. Tá? Mas eu queria começar, depois de falar da eugenia, falar, como eu não costumo falar nas palestras no Centro Espírita, mas aqui como é uma capacitação, é importante que a gente, mesmo plasmando na cabeça de vocês as imagens ruins, mas olha, como é que eu vou legalizar o aborto? Como é que eu vou permitir o país, permitir, enquanto cristão, enquanto ciência, ser a favor, enquanto direito, ser a favor do aborto, quando ele só faz mal, quando ele mata, quando ele dá sofrimento, causa transtorno, quando ele traz consequências físicas, psicológicas, né? E para nós espíritas, nós sabemos das consequências espirituais quais são, né? Queria só dar aqui uma pincelada nos tipos de aborto, como, por exemplo, o aborto por dilatação e curetagem e a consequência dele para a mulher, né? Hoje, é provável, hoje ou amanhã, que esteja sendo feito. Vamos orar para que as coisas não aconteçam assim, mas deve estar sendo feito aborto nessa jovenzinha, nessa criança de 10 anos, e as consequências, e a forma que é feita é mais ou menos assim como eu vou falar para vocês, dilatação e curetagem. É feita a dilatação entre a vagina e o colo do útero da mulher, tá? Para poder entrar o objeto que vai raspar a curetagem. Né? Antes disso, normalmente é introduzido intravaginal a medicação para matar a criança. Tá? Depois da criança morta, é feita a raspagem e a curetagem. Né? E essa curetagem, a primeira coisa que a gente sabe, a consequência é a morte do bebê. Né? E a consequência espiritual daí pode ser várias. De repente, esse espírito pode ser um obsessor para essa família, para esses médicos. Né? E o risco maior é a perfuração do útero com objeto cortante, que vai raspar, né, a cureta, e pode perfurar o útero da menina. Né? E esses objetos que vão dilatar para chegar até lá, vai causar laceração no colo do útero. Então, vejam que é muito triste, é muito grave, é terrível esse tipo de abortamento, né? O sofrimento que leva tanto para a mulher como para a criança abortada. E as consequências disso que podem ser físicas, psicológicas e espirituais, ou uma ou outra, ou todas ao mesmo tempo. Né?
Há um aborto chamado aborto por substância salina, quando o médico enfia a agulha, aplica a substância salina dentro da bolsa, tá, no líquido amniótico, e a criança morre por envenenamento, desidratação e hemorragia. As complicações para a mãe pode ser a morte por solução salina na corrente sanguínea da mãe, né? E outras também a perfuração também pode ser uma consequência por conta da agulha, tá? E tem outro aborto, não vou falar de todos, mas esses são os que eu mais acho terríveis. Aborto por parto parcial. Gente, aborto por parto parcial é uma coisa absurda. É o que se está querendo implantar em todos os países. É o que a França está tentando fazer agora, né, quando ele quer legalizar o aborto, quando ela coloca, vota e aprova no Congresso Nacional deles a legalização do aborto por questões emocionais. Se a gravidez estiver criando problemas emocionais para a mulher, em qualquer época da gestação, a mulher pode decidir pelo aborto. Um aborto de 9 meses, de 8 meses e meio, quase 9 meses, é um aborto chamado aborto por parto parcial, aqui nos Estados Unidos. Quando o governo é de esquerda, nos Estados Unidos é permitido esse tipo de aborto. Quando é de direita, que é o caso do atual governo, é feito a rejeição ao aborto. Bom, o aborto por parto parcial é quando a criança é tirada completinha, deixa apenas a cabeça dentro entre a vagina e o útero da mãe, e aí se aplica um ferrinho, um objeto cortante aqui na nuca da criança, fura, introduz um objeto que suga o cérebro da criança, é feita a sucção do cérebro da criança, ela está morta, já pode tirar. É assim que funciona o aborto parto parcial. É terrível, muito terrível. Mas a gente precisa falar, né? E aí, fora essas... Ô, Irapuana, veja só, você falando isso, a gente tem essas consequências que acontecem no momento, né, logo que acontece o abortamento e tal. E existe algumas outras consequências fisiológicas para a mulher, quando passa longos anos depois, um tempo depois, existem também consequências no físico da mulher que faz o abortamento, ou só naquele momento ali que ela passa com o tempo? Esse que eu falei do físico aliás, naquele momento é o imediato, né? As consequências imediatas. Mas tem as Sim. complicações tardias também do aborto. Né? Por exemplo, você tem a insuficiência ou a incapacidade mesmo do colo uterino, você tem as infecções que podem ocorrer, e aí mais para depois. Lembro de um caso de uma menina que queria fazer o aborto de todo jeito, mesmo depois de todas as orientações que a gente deu, nosso grupo, né, Instituto Vida. Ela fez, o médico mandou ela terminar o aborto em casa, a criança não saiu e deu infecção, e a menina perdeu o útero, perdeu o seu futuro de mãe, né, por causa daquele aborto. Então, infecções acontecem, tá? Tardios são as consequências tardias. Os cânceres, e aí está na literatura científica médica, né? Os cânceres que podem, o aborto pode provocar inclusive câncer de mama, e aí tem todo um porquê que pode provocar o câncer de mama, né? A mama, o corpo se prepara para aquela gestação, a mama produz também, se prepara, e aí por que então a criança que vai sugar o leite, há uma cristalização e aquilo pode ocasionar em futuro câncer de mama na mulher, né? Além das energias negativas que vêm envolver a partir desse ato. Tem também a placenta prévia, né? E a placenta fica no canal da saída do bebê e acaba a criança não podendo nascer se não fizer uma cesárea, mesmo assim uma complicação muito grande, porque a placenta vai ficar quase que uma cirurgia, né? Aliás, cesárea é uma cirurgia, mas tem a consequência de a mulher ter sempre filho com placenta prévia, tá? Então, isso pode acarretar sofrimento para a criança e criar problemas gravíssimos, aí, levando até a morte. Existe uma outra doença, que é a doença de quem tem muitos abortos sendo retirados por curetagem, e é chamada, inclusive, hoje se chama doença do aborto mesmo, que é a síndrome de Asherman. O nome é alemão, é Asherman. É como se aqui fosse o útero, tá? Como ele foi muito machucado, as partes machucadas, as paredes, colam uma na outra e fica feito aquela pele de galinha. Quando a gente está tirando a pele da parte de carne da galinha, fica aquelas peles. Isso, até mesmo para que a mulher possa engravidar novamente, precisa fazer uma cirurgia no útero para cortar, limpar essas peles de galinha que fez com que ela ficasse colada uma parede do útero na outra. Não é uma doença do aborto, são doenças, são consequências tardias, né? Há uma outra consequência tardia, que pode ser dias depois, meses depois, anos depois,
é o que a doutora Lilian Peneiro ela coloca no seu artigo Liberdade Feminina para Escolher a Própria Morte. A doutora Lilian, ela é biomédica, é pesquisadora em biologia molecular, é um dos grandes nomes do Brasil, né? Ela é professora da Universidade Federal de São Paulo. Então, ela tem um artigo e ela fala das consequências psicológicas do aborto, que ela chama de síndrome pós-aborto, que é um conjunto de transtornos que pode acarretar a mulher, que ela chama de síndrome, né, após o aborto, que são os transtornos do sono, né, os pesadelos, por exemplo, as fobias, os medos, a ansiedade, a aversão ao parceiro, as frustrações no seu instinto materno, o arrependimento, no caso daquela mulher que faz voluntariamente o aborto, quer fazer porque quer, né? Tem mulheres que são forçadas a fazer, tem outras que perdem o bebê, mas aquelas que fazem porque querem fazer, vem o arrependimento, vem a culpa, o remorso, que a gente sabe como espírita que o remorso é a matriz da obsessão, e aí vem a depressão, né, que pode ser trazida como causa do aborto também, principalmente muitas mulheres entram em depressão. Eu tenho um caso na família de uma pessoa que perdeu o bebê e 2 anos de tratamento de depressão, síndrome de pânico, e até hoje ela ainda diz para mim, se eu não tivesse segurado minha sogra, eu não teria perdido meu bebê, porque a sogra desmaiou nos braços dela e ela não podia fazer força, ela estava com gêmeos, não podia tomar susto nem pegar peso, e acabou fazendo isso. E, por fim, a ideação suicida, né? A doutora Lília fala que as pessoas que fazem aborto, ou que abortam, mesmo não sendo, querendo fazer, muitas vezes passam por essa depressão e pela ideação suicida e até mesmo cometer o suicídio, né? Ela fala no artigo dela, por exemplo, quando a mulher está grávida, o corpo fica como um vulcão de alegria, né? As células conectadas umas a outras, todas felizes, e de repente você corta com o aborto, isso tem uma queda abrupta desse volume de alegria, de euforia do corpo, e essa queda abrupta causa depressão, né? E a depressão que leva ao pensamento suicida, inclusive. Então, essas são as consequências imediatas e as consequências tardias do aborto na mulher. Mas a gente tem também algumas consequências sociais. Por exemplo, a baixa taxa de natalidade, né, dos países, e começa a baixar, o país começa a ficar velho, né, a população começa a ficar idosa, a gente passa a não ter mais a troca da roda do progresso, da mão de obra para tocar a roda do progresso do país. A gente começa a ter problemas na previdência social, porque você não tem o normal, que seria 10 pessoas trabalhando para uma aposentada, né? Então as contas não batem, vai ter que tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança para poder fechar a previdência social. A Europa está acontecendo muito isso. Muitos países na Europa estão importando imigrantes para poder ter a mão de obra que faz a roda girar, porque os países estão velhos e não está tendo a renovação dessa população. O Brasil, existe uma probabilidade de 2050 a gente estar com crescimento zero. Isso é um perigo, porque o país vai estar velho sem renovar a sua mão de obra qualificada, né? Então, essa é a primeira parte desse nosso trabalho que a gente queria falar para vocês, né? E, se for o caso, Rita, agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, seria esse momento da gente abrir aí 1 minuto, ou 2, 3 minutos para 1 ou 2 perguntas aí que o pessoal quiser tirar, tá bom? Estou à disposição. Ou continuo. Certo. Aqui no chat a gente não viu, quer dizer, até agora eu não estou vendo perguntas a mais. Pode seguir, então, minha gente. Estão pensando nas perguntas aí, quando dá uma paradinha, cada pergunta, e a gente vai respondendo, tá? Na medida da quantidade de perguntas, para a gente também nem segurar muito a palestra e não deixar de ouvir vocês. Certo, tá, O João. áudio, nem fazer a pergunta diretamente. Eu acho que a gente pode seguir. Não tem muitas, não. Então, alguém falou? E no chat. Então, a importância dessa capacitação, da gente trazer essas consequências, né? Físicas, psicológicas e espirituais, principalmente a espiritual, a gente precisa ter a consciência do que diz o Espiritismo sobre o aborto, né? Na pergunta 880 do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam qual é
o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Qual é o primeiro direito natural do homem? Hoje eu estava discutindo com um médico sobre o direito, né? Aliás, com um jurista, sobre o direito à vida. E ele dizia que a menina de 10 anos, ela tem que ter direito à vida, né? E eu dizia para ele, as duas têm direito à vida, duas crianças. A gente precisa ver uma maneira de lutar pela vida, porque o direito mais fundamental do ser humano, que está lá no Livro dos Espíritos, é o de viver. Pergunta 880. O de viver. Né? Então, a gente precisa preservar as duas vidas. Precisa buscar salvaguardar as duas vidas. Se não for possível, a vida da mãe, naturalmente. Mas a nossa luta, enquanto espírita, é salvar as duas vidas. Tá certo? Então, o Livro dos Espíritos diz isso. Na questão 358, Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E os espíritos categoricamente respondem que haverá sempre crime quando transgredirmos a lei de Deus. Ou seja, matar não vai deixar de ser crime, nem porque tirou do Código Penal. Vai continuar sendo crime para nós espíritas. Matar é matar, né? Se tirar do Código Penal e disser assim, descriminalizou ou legalizou, deixou de ser crime? Não. Continua sendo assassinato, infanticídio, continua sendo retirar a vida de alguém. Então, continua sendo crime perante a lei de Deus, mesmo que não seja crime perante a lei dos homens. Né? E tem consequências gravíssimas. Né? André Luiz, aliás, Emmanuel, diz que o aborto é um crime tão cruel, um crime tão doloroso, porque ele é praticado por quem, gente? Ele é praticado pelas mãos, olha, que deveria salvar, acariciar, acalentar e proteger. Salvar o médico, né? Acariciar a mãe, o pai, o avô, né? Proteger. Então, as mãos que deveriam cuidar da criança são as mãos que vão matar. É um crime muito cruel. Né? André Luiz, no seu livro Ação e Reação, ele conta uma história bem interessante de uma conversa que ele tem com Hilário e Silas, e eles estão falando sobre as consequências do aborto na mulher que faz voluntariamente, né? As consequências disso. E aí ele fala da gravidade e Hilário pergunta, mas Silas, é tão grave assim para a mulher fazer o aborto? Ele disse, o aborto desorganiza o sistema genésico da mulher, né? O seu centro de força genésico desorganiza. E aí ela receberá no futuro almas que viciaram a forma perispiritual. Quem são essas almas? Criminosos, suicidas, né? E será mãe dessas pessoas, porque se o útero está desorganizado, não pode reencarnar, senão pessoas que também estão com o seu perispírito desorganizado. Para um, ajudar o outro. Deixa que coisa linda a justiça de Deus, né? Ela permite que a gente, os dois errados, se juntem para poder consertar os seus erros, né? E aí a gente vê muitas crianças nascerem com deficiências de autismo, de anencefalia, microcefalia, entre outras. Não quer dizer que todas são, não, mas são problemas de saúde física que vêm com base nesse passado aí, muitas vezes tão delituoso, né, de assassinatos. Então, é missão nossa, é missão do Espiritismo, missão dos grupos da Rede Renascer, né, a gente não apontar o dedo, sabe? A gente acolher, é a primeira ação nossa, acolher todo e qualquer casal, mulher, pessoas que estejam com ideação abortista. Segundo, é consolar. A gente precisa consolar essas pessoas que chegam dizendo que já fez, que não sabe o que fazer. A gente consolar, mostrar. Né? E terceiro, é esclarecer. O Espiritismo é a doutrina que esclarece, que acolhe, né? E, afinal de contas, é o consolador prometido por Jesus. Então, o Espiritismo consola. O Espiritismo jamais vai criminalizar ninguém. Né? As pessoas se criminalizam quando cometem o crime. Elas já por si só já vão ter que responder. Então, nossa função é acolher, consolar e esclarecer. Né? E aí a gente precisa falar das consequências do aborto. A gente não pode deixar jamais de lado de falar disso. Né? O que acontece com o homem, afinal, eles também abortam. Uma pergunta que eu acabei de ler aqui, por acaso, viu, Cátia? O homem também aborta, com certeza, quando abandona, né, quando não assume e quando ameaça a mulher, eles abortam. E as consequências também virão.
né? Porque a gente vê muitos, a doutrina espírita nos mostra aí, que muitos não podem ter filho em outras encarnações, muitos vêm tendo câncer de próstata, câncer de pênis, câncer nos testículos. Então, consequências físicas também vêm, né, em outras encarnações para esses homens, que querem tanto ser pai e não conseguem, muitas vezes, porque foram pessoas que causaram isso em outras pessoas. E também podem reencarnar mulher para sofrer todas as consequências do aborto, como também podem ser abortados. Então, cada caso é um caso, não dá para a gente fechar diagnóstico espiritual aqui, não, porque cada caso é um caso, né, tem as atenuantes e as agravantes. Tá? Mas a missão nossa, Kátia, você fez a pergunta, a nossa missão hoje como espírita, devedores, inclusive, de um passado delituoso, de iniquidade e dor, primeira coisa, para quem é pró-vida, tá? Para você ser pró-vida, a missão do pró-vida, espírito, primeira coisa é estudar a temática do aborto. Então, na internet tem muito assunto para a gente estudar aí, para se preparar. Então, a gente precisa estudar, tá? Para quando as pessoas fazerem perguntas, a gente saber o que está respondendo para elas. Com base legal, com base moral, né, com base espírita, a gente precisa estudar a temática do aborto. Todos os aspectos, até mesmo entrar em debates para a gente aprender como é que é a dialética de quem defende o aborto. Né? Outra coisa que é missão nossa, eu venho falando sempre, postar imagens e vídeos nas mídias, conclamando a vida, salvemos as duas vidas, diga não ao aborto. Né? A gente precisa falar do aborto. Tem gente que diz assim, o aborto a gente não fala não, porque é um tema tão forte. Tem que falar, gente. Porque tem muitas mulheres sofrendo consequências físicas, psicológicas e espirituais porque fizeram aborto, porque ninguém orientou, ninguém falou. As meninas que eu converso, que já fizeram aborto, muitas vezes, a maioria que eu converso diz assim, poxa, Irapuã, se eu tivesse tido esse papo antes, eu não tinha feito. E hoje eu estou tão arrependida, o que é que eu posso fazer? A gente chama para trabalhar com a gente no Movimento Pro Vida, né? Então, a maioria que está aqui me ouvindo e me vendo tem formação superior, né? E aí eu pergunto, o livro de Infortúnio Materno, muito bom, esse livro é bom. Muitos que estão me ouvindo têm formação acadêmica e eu sempre digo o seguinte, quem de vocês já escreveram algum artigo sobre o aborto? A gente precisa escrever. Né? Eu tenho uma monografia que fala sobre o relatório Kissinger e o controle demográfico internacional. Vou falar já um pouquinho dele. A gente precisa escrever sobre essas coisas, botar na internet, criar artigos em defesa da vida. Falar a tua história pessoal, se você tem história pessoal, né? de sofrimento ou de vencimento, para motivar as pessoas. Né? Eu tive tantos abortos, aconteceu isso comigo, fiz assim, fiz assado, e agora eu estou aqui trabalhando no Movimento Pro Vida. Então, contar a nossa história, sabe? Participar das ações de rua do Movimento Pro Vida. A gente precisa participar. Associar-se a um grupo Pro Vida, né? Associar-se ao movimento agora, a Rede Renascer, e começar a fazer um trabalho em cima disso. Ter mais ouvidos para ouvir, né? E, claro, se colocar à disposição de Jesus. A gente fala muito na questão do suicídio, né? Tem o CVV, agora a gente tem a escutatória. Só uma curiosidade, a escutatória inicia-se, né? Num trabalho nosso aqui do Instituto Vida. A gente começa um trabalho de escuta na praça e de lá, graças a Deus, num encontro fantástico com o Nani Mendonça, acabou surgindo a ideia de iniciar a escutatória naquele 15 de setembro do ano passado, que foi lindo, lindíssimo, né? E que nós, no Setembro Amarelo, e que nós chamamos de Setembrando, né? Que a gente faz, infelizmente, esse ano ficou um pouquinho prejudicado, mas surge daí a escutatória, né? Que foi muito lindo. Então, veja, e que está sendo muito lindo, um trabalho muito lindo, conduzido aí por Cris, por Gelane, por Nani, né? E a gente fica muito feliz por ter sido o pontapé inicial desse trabalho e ter partido da gente também. Então, é missão nossa dos Providas, né? A gente buscar fazer esse trabalho, estudar e buscar se envolver mais na temática Provida, certo? Então, eu abro mais um minutinho aqui para perguntas. Tem perguntas, Rita? E o pessoal falando aí, escrevendo? Não, tem assim, sugestões, né? Gerlane falou de um livro, né? De Contos e Apólogos, de Chico Xavier. Eu acabei não falando no início, eu fiquei empolgada com as apresentações. Eu também peço desculpas para que vocês pudessem colocar no chat as perguntas, ou quem quiser também abrir o microfone e fazer a pergunta, como eu fiz também, pode fazer.
pode ficar à vontade, né? Quando Irapona dá esse tempinho, a gente pode estar fazendo essas perguntas, tá certo, minha gente? A Gilane colocou aí uma pergunta, né, uma afirmação, né? Tem muita gente que não tem ser provida, né? Que é provida e não fala, não se posiciona, né? Muitas vezes com medo de retaliação mesmo. Eu posso dizer para vocês o seguinte, que por ser provida, eu fui exonerado de um cargo no governo de Eduardo Campos, né? Porque eu defendi a vida e fui de encontro a uma postura da mãe do governador, que disse que tinha o direito democrático de desengavetar o projeto 1135 que legalizava o aborto no Brasil. E a gente disse para ela que nós também exercíamos o direito democrático de denunciar essa prática, né? A Igreja Católica para excomungar ela. Foi uma coisa interessante isso aí. E por conta disso eu acabei sendo exonerado, né? Então, se a gente tiver medo, a gente vai ser sempre perseguido, né? E como a gente nunca teve, nunca tive medo de falar abertamente da minha postura pró-vida, né? Que a gente está defendendo a vida. Quem quiser defender a morte, defenda, fica à vontade. Mas a gente defende a vida e essa é a nossa postura. A gente não pode ter medo, não. Nem ter vergonha de dizer, eu sou pró-vida, né? Ainda que venha uma avalanche de pessoas revoltadas e raivosas sobre nós. A gente precisa dizer que é pró-vida e ter discurso, por isso que tem que estudar, né? Se você não estuda, não tem conhecimento, você não tem como debater com quem é a favor da vida. Ok? Posso passar?